ter e diga obrigado, Senhor, por esse amigo e por essa amiga que eu tenho. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 1. João, capítulo número 1. João, capítulo número 1. Vamos ler somente um versículo da palavra do Senhor. Compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. João, capítulo número 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, João 1,14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração hoje. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. É tão bom estar nesse ambiente onde teu nome é exaltado e é posto acima de todos os outros. Agora te pedimos que a tua palavra, que é suficiente em si mesma, fale aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas quando a gente lê a história da evangelização, a história da evangelização no mundo, a gente percebe que existe um ciclo na história da evangelização que é assim. Você começa a evangelizar um lugar que não conhece o cristianismo, não conhece a Cristo. Então você tem uma evangelização, você tem uma cristianização, você tem uma conversão, depois de conversão você tem uma cristianização, depois da cristianização você começa a ter uma série de decepções, um esfriamento e uma rejeição. A gente percebe isso quando você vê ali a região da Ásia Menor, onde haviam as igrejas da Ásia Menor, como aquele lugar está hoje. Você vê isso claramente na Europa. Você era não cristão, depois você foi evangelizado, cristianizado, decepcionado, esfriou e rejeitou. E a gente vê isso acontecendo hoje nos Estados Unidos. Saiu uma matéria a respeito do Brasil, num grande veículo de comunicação no mês passado, falando a respeito dos desigrejados. E os desigrejados hoje no Brasil, eles já somam 16 milhões de pessoas. Se a gente fosse colocá-los como uma denominação, eles seriam a segunda maior denominação do Brasil, só ficando atrás da gloriosa Assembleia de Deus, que foi uma bênção na minha vida. Quantos são gratos pela Assembleia? Digam amém. Assembleia, louvado seja Deus. Então, a única denominação hoje no Brasil maior do que os desigrejados é a Assembleia de Deus. 16 milhões de pessoas que em algum momento tiveram ali uma experiência com o Evangelho e que hoje dizem, não quero mais a igreja. Então, a sociologia da religião vai traduzir isso em 3 pilares básicos para a gente entender. Não cristão, cristão, pós-cristão. Se você olhar para a Europa, hoje ela é praticamente toda ela considerada pós-cristã. E o povo pós-cristão não é um povo que não tem conhecimento do Evangelho. Não é que ele não sabe o que é o Evangelho, não é que ele não sabe da cruz, não é que ele não sabe quem é o Cristo. Ele teve algum tipo de experiência com o Evangelho, ele teve algum tipo de relacionamento, seus antepassados tiveram, ele sabe da história do Nazareno, ele sabe da história da cruz, mas ele simplesmente diz, nós não queremos mais isso. Isso aqui já passou para nós. É por isso que hoje você vai na Europa, você vai ver templos que eram templos e igrejas que hoje são boates, bares, e por aí vai. E nós, no Brasil, a gente caminha a passos largos. Eu acho que hoje nós estamos, na história da nossa evangelização, éramos não cristãos, uma massiva evangelização, nós temos uma cristianização no nosso país, e nós já estamos começando a ter os blocos de decepção. E a história nos mostra que depois da decepção vem a rejeição. E eu fico me perguntando sobre isso, e olhando como mudou o nosso contexto social quando a gente fala do cristianismo, especialmente nas últimas 2 décadas. O termo cristão mudou de conotação, sim ou não? Termo cristão. Você fala que você é cristão hoje, é diferente de você falar que você era cristão há 20 anos atrás. Eu sei porque eu sou pastor. Ainda no comecinho do meu ministério, eu ia preencher um cadastro na loja, falava profissão, eu falava pastor, a pessoa falava pastor, puxa. Hoje eu vou preencher um cadastro, falo profissão, pastor, a pessoa fala pastor, é? Pastor... Né? Então, cristão hoje em dia, sou cristão. O cristão hoje em dia, ele é alguém meio intolerante, ele é alguém meio intransigente, ele é alguém que está sempre ali meio odioso. O cristão hoje é visto como uma pessoa quase como um hipócrita, quase como uma pessoa que só tem uma casca externa, mas que por dentro é igual a todo mundo. Então a pergunta para nós que fica é como que a gente pode representar fielmente Jesus numa cultura que dia após dia tende a se tornar pós-cristã.
Como que a gente pode, nos dias de hoje, manifestar o Cristo de uma forma que honre a Deus, mas que também dignifique as pessoas, numa cultura que a cada dia está se tornando mais hostil em relação a Cristo Jesus? Então, eu queria deixar aqui a sugestão de 2 livros que eu li recentemente que me abençoaram muito. O primeiro deles é Mundo Plural, do Tim Keller. Leia esse livro, Mundo Plural. Ele é um compilado de vários autores. Tudo que você encontrar do Tim Keller, você pode ler. Mas Mundo Plural é um livro extraordinário, porque 2 capítulos daquele livro valem o livro inteiro. O capítulo pastoral, que é o Tim Keller conta essa diferença de povos que existe dentro dos Estados Unidos e a mentalidade do povo com relação ao Evangelho, e um capítulo chamado A Ponte, ou Construtor de Pontes. Leia Mundo Plural. Leia também O Cristão no Mundo Não Cristão, O Cristão numa Sociedade Não Cristã, do John Stott. Um livro extraordinário. Como que a gente comunica Cristo num mundo que não é cristão e que não quer mais saber, muitas vezes, do cristianismo. Falando da nossa casa, falando de nós, o nosso Brasilzão, a nossa sociedade, está dividido. Sim ou não, irmãos? E a grande razão, dentre várias elas, vamos aqui, né? A grande divisão hoje dos nossos dias é política. A gente tem uma severa divisão política na nossa nação, não é privilégio só nosso, a gente viu o que aconteceu nas últimas eleições americanas. Então, o nosso Brasilzão está rachado numa grande guerra política, e eu queria dizer uma coisa aqui para os irmãos, com todo o amor e carinho do mundo, mas com o coração pastoral. Um mundo dividido precisa de uma igreja unida. Eu vou repetir. Um mundo dividido precisa de uma igreja unida. O mundo precisa de uma igreja que seja unida. Irmãos, não importa quem está no cargo político, não importa quem é o prefeito, não importa quem é o governador, não importa quem é o presidente, a nossa missão e a missão da igreja nunca muda, e a nossa missão é anunciar Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. A igreja está aqui para proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. E quando eu leio João capítulo 1, versículo 14, se eu pudesse sintetizar a nossa missão, nós somos chamados a viver em amor, com graça e verdade. Essa é a nossa missão, a viver em amor. Essa é a bandeira do Evangelho, viver em amor com graça e verdade. Diz a Bíblia em João 1,14, o texto que nós lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do que, irmãos? Cheio de graça e cheio de verdade. Ele estava cheio de ambos, cheio de graça e de verdade. Você conhece alguém nesses dias que está cheio de alguma coisa? As pessoas estão cheias, né? É a historinha. O cara chegou para a esposa e falou assim: amor, cansei, estou cheio de você. Aí ele falou assim: a partir de hoje nós vamos dividir a casa, você fica com um lado, eu fico com o outro. Aí ela disse assim: por mim tudo bem, eu fico com o lado de dentro, você fica com o lado de fora. Tá tudo certo. Estou cheio de você. A Bíblia diz que Jesus estava cheio, o termo grego é pleres. Pleres significa encher até a borda, até abundar, até transbordar. Você já viu um copo, quando ele está assim, ele está por derramar? Ele está enchido até a borda, se você encostar nele, ele vai derramar. Jesus estava assim, cheio de graça e cheio de verdade. Se você encostasse em Jesus, seria derramado sobre você graça e verdade. E nós, como povo de Deus, deveríamos ser esse exato reflexo, um povo que vive em amor, com graça e com verdade. Se as pessoas esbarrassem em nós, conversassem conosco, falassem conosco, teriam que ser inundados ou visitados por graça e por verdade. E por que é importante graça e verdade na palavra? Então, você pode gravar isso hoje, graça e verdade, porque a graça salva e a verdade liberta. Vamos repetir? A graça salva e a verdade liberta. A graça salva e a verdade liberta. E Jesus não veio só com graça, nem só com verdade. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. O problema, se a gente fosse fazer uma rápida análise, é que a gente, às vezes, como povo de Deus e como igreja, a gente não acerta muito nessa mão. Não é simples equilibrar essas coisas, não é simples manifestar as duas coisas. Às vezes, a gente não consegue passar para o mundo graça e passar verdade. Esses dias ouvi alguém dizendo assim: pastor, tem um monte de crente que me dá nos nervos. Eu falei assim: bem-vindo ao clube, metade deles também me dão nos nervos. Tem uns crentes que me estressam, metade dos crentes eu não concordo com eles, né? Os muçulmanos, tem os muçulmanos xiitas, e eu descobri que existe os crentes chato, porque tem uns crentes que, pelo amor de Deus, não é?
Ele dá azia no copo de bicarbonato, batizado no suco de limão, não é possível. Então, bem-vindo. Eu também não concordo com tudo que está acontecendo por aí. E qual é a razão disso? Num rápido diagnóstico que eu olho hoje, eu vejo que, como nós falamos tanto disso hoje, o povo está nos extremos. Ou você está no extremo da graça, ou você está no extremo da verdade. Então, gente que está no extremo da verdade, que diz a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, é aquele tom que a gente tem, só que é aquela pessoa que chega e diz, você tem que andar na verdade, você não está na verdade, você não está se vestindo direito, você não está se comportando direito, você vigia, senão você vai para o inferno, onde o verme não morre, onde tem choro e ranger de dente. Verdade. Conhece alguém assim? Não precisa apontar para eles agora, mas eles estão entre nós. E aí você conhece gente que está no outro extremo, que é o extremo da graça. E o extremo da graça é, pastor, nós estamos debaixo da graça. Está tudo bom, está tudo certo, Deus ama todo mundo, Deus é um grande paizão, Deus é um grande ursinho puff, Ele é o Hello Kitty do céu. Ele assim ama todo mundo, ele se importa com as pessoas. Somos todos pecadores. Quem é você para julgar o servo alheio? Nós estamos debaixo da graça, está tudo valendo. E o problema é que esses dois extremos vão gerar ambos dois problemas muito graves. O primeiro é que verdade sem graça leva à rebelião. Onde só há verdade, mas não há graça, o resultado é rebelião. Se você fica só mandando verdade, 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 em algum momento as pessoas vão se rebelar contra isso. Eu percebia muito isso quando eu era pastor de adolescentes, que geralmente filhos rebeldes eram filhos criados em lares com muito rigor e muita religião, mas pouco relacionamento. Tem que ir, porque tem que ir, porque... O pai era uma coisa em casa, mas era outra coisa na igreja. Então, lares rígidos, muita verdade. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo, muita correção, muita verdade. Mas, em algum momento, quando aquele menino começava a ganhar um pouco de independência, ele dava uma banana, ele se rebelava contra aquilo. Eu não estou dizendo que todo filho rebelde foi criado num lar assim. Tem corações que são obstinados e fim de história. Mas, muitas vezes, a colheita da rebelião que a gente vê é porque a gente criou um lar com regras e religião, mas sem relacionamento. Então, a verdade, quando só pela verdade, ela tende a levar as pessoas à rebelião. E o outro problema, se verdade sem graça leva à rebelião, graça sem verdade leva ao relativismo. Pastor, está tudo certo. Não importa o que você fizer, o que importa é que se você está bem. Então, se a gente está debaixo da graça, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não tem mais um tipo de padrão ou um tipo de verdade. O que é o relativismo? Basicamente, a crença relativista é que não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Isso que você está dizendo é a sua verdade, mas a minha verdade é outra. Então, aquela historinha, né? O macaco e a girafa passeando assim na floresta, aí eles chegaram na beira de um penhasco assim, tinha um lago lá no fundo, e a girafa falou, vamos pular? O macaco falou, vamos. Aí a girafa pulou primeiro. A girafa pulou lá no lago, o macaco perguntou lá de cima, e aí, tá fundo? Ela falou, tá tranquilo, dá no pescoço. Está fundo ou não está? Essa é a sua verdade, mas é a minha verdade, não é? Tem absoluto nessa história? Existe algo que é certo para todo mundo? Esse é o problema da graça sem verdade, é tudo meio... O relativismo, o relativismo foca na experiência, em como você se sente fazendo alguma coisa, ele não foca mais no padrão, se é certo fazer alguma coisa. Então, não importa o que você está fazendo, desde que você se sinta bem. Não importa o que você crê, desde que seja sincero. Então, o foco do relativismo está na experiência. Aonde só a graça e não a verdade, tudo é aceito, todo padrão está bom. E qual é o problema disso? Que Jesus não vem em partes. Jesus não veio só graça e Jesus não veio só verdade. E hoje, o que eu percebo é um grande esforço de agradarmos as pessoas e oferecermos partes de Cristo. E dizemos, pega essa parte de Cristo aqui, que te agrada mais. Pega essa parte que você concorda de Cristo e se agarra nela, e as outras que você não concorda, você ignora. Então você pega aquele seu pedacinho de Jesus, que você acha legal, que você gosta e pronto. Pega uma parte de Jesus que seja suficiente para você se sentir melhor, para você se sentir afagado. Assiste aquele videozinho de 1 minuto e 14 segundos, daquele pregador sentado com um pianão no fundo assim, e te dando aquela mensagem assim, que vai aquecer o seu coraçãozinho, e aí você põe um coraçãozinho lá e põe uma mãozinha e pronto, e aquilo lá está legal. Ou então leia um versículo da Bíblia, de preferência fora do contexto, e que seja uma promessa para dizer que Deus te ama e fim de história, que você vai ter vitória sobre todas as coisas. Não leia demais a Bíblia, porque se você começar a ler demais,
mais você vai ser confrontado. Então, leia a Bíblia só o suficiente para você ficar feliz, não para você mudar de mente. Pegue a parte de Cristo que te agrada, mas não medita muito em Cristo não, porque daqui a pouco ele vai querer te mudar. Vai na igreja de vez em quando. Na igreja é até uma parada meio cool, meio soft, mas fica de longe. Dá uma olhada, se não tiver nada melhor acontecendo, você vai, mas não coopere, não oferte, fica lá e recebe alguma coisa e depois você vai embora. Então, esse mundo relativo diz para nós, pegue uma porção de Jesus, que só faça você se sentir melhor consigo mesmo, mas não pegue o suficiente para se tornar uma pessoa diferente. Isso é a graça, sim, a verdade. E Jesus veio cheio de verdade. Ele veio cheio de graça e cheio de verdade, porque a graça salva e a verdade liberta. O que é graça? Graça, você que está na igreja há mais de um ano, você já ouviu a gente falar isso? Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é a palavra charis, ou seja, um presente imerecido, é um dom imerecido. Se a gente fosse traduzir isso biblicamente ou teologicamente, graça talvez seria a boa vontade de Deus imerecida dada a nós. Uma vontade boa que Deus nos deu sem a gente merecer. E o segredo para o entendimento da graça está aqui, é imerecido. É imerecido. Nenhum de nós merecia. No momento em que você acha que você merece a graça de Deus, você acabou de cair da graça de Deus. Nenhum de nós, por melhores que sejamos, somos dignos da graça. Efésios 2, versículos 8 e 10, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, é pela graça. E aí, quando a Bíblia diz, e ele veio e habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade, eu fiquei me perguntando, por que a graça vem primeiro? Acho que não existem sustos na Bíblia, as coisas não estão ali à toa. Por que a graça primeiro e depois a verdade? Porque a graça salva e a verdade liberta. Quando você lembra da história do povo de Deus, primeiro Deus salvou o povo do Egito, depois Deus deu os 10 mandamentos para o povo. Primeiro Deus o socorreu, primeiro Deus o salvou, e depois Deus instituiu os 10 mandamentos. No Novo Testamento, primeiro você tem João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois você tem Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7. Primeiro ele diz, eu vim para te salvar, mas eu tenho uma verdade para a sua vida. Então, a graça vem primeiro a salvação, depois a mudança de conduta. Quem entende o que eu estou falando aqui hoje à noite, larga um amém. Primeiro a salvação, depois a mudança de conduta, e é isso que nós anunciamos como igreja do Senhor, que Ele quer salvar a todos, e depois mudar a sua conduta. Então a graça sem verdade é libertinagem, a verdade sem a graça é legalismo, e nós não somos uma igreja nem libertina e nem legalista. Nós, a Igreja Batista Memorial, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Aqui neste lugar, nós pregamos a graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Deus te ama, Deus se importa com você. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. Deus não veio para os bons, Ele veio para os ruins. Deus não veio para os melhores, Ele veio para os piores. Deus veio para os marginalizados, Deus veio para os esquecidos. Deus veio para os machucados, para os feridos, para os aflitos, para os anônimos. Deus se compadece de todo homem e de toda mulher. Deus ama o alto, o baixo, o bonito, o feio, Deus ama o clarinho, o escurinho. Deus ama o homo, Deus ama o hétero, Deus ama o bi, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Como diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 2, versículo 4, o qual deseja que todo homem se salve. Todo homem se salve. Daqueles que ocupam o Planalto àqueles que estão na Cracolândia em São Paulo, Deus ama a todos. Isso é a graça de Deus, o nosso Deus é o Deus de toda graça. Então aqui nós sempre vamos pregar a graça de Deus que se importa com cada um de nós que está aqui hoje à noite. Mas nesse lugar nós também pregamos a verdade de Deus. E a verdade de Deus é aquilo que João começa, quando começa o Evangelho, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento, ninguém pode colocar os pés no reino de Deus. Pecado continua sendo pecado, errado continua sendo
sendo errado, mentir, matar, roubar, trair, ser ganancioso, relacionamentos homoafetivos, ainda existe diferença entre santo e profano, entre justo e injusto, entre luz e trevas, entre certo e errado, entre caminho estreito e caminho largo, ainda continua sendo errado ser ganancioso, amar ao dinheiro, não existem caminhos que levem a Deus, só existe um caminho que leva a Deus, e o caminho é Jesus Cristo, como diz Atos capítulo número 4, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Agora você pode aplaudir. A verdade não está à venda. Nós não vamos sacrificar a verdade no altar do secularismo. E nós não vamos sacrificar a graça no altar do legalismo. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Quem prega a verdade sem a graça constrói um muro. Quem prega a graça sem a verdade constrói um precipício. Quem prega a graça e a verdade constrói uma ponte para que o pecador possa atravessar o abismo e entrar no caminho estreito da salvação. Nós não estamos aqui para levantar muros ou para cavar precipícios, nós estamos aqui para construir uma ponte entre Deus e os pecadores. E essa ponte precisa de graça e precisa de verdade. Verdade. Eu coloquei aqui umas cadeiras. Vou mover o Valdir de lugar. Deixa eu tentar ilustrar para você o que eu quero dizer hoje à noite. Imagine que essa fileira aqui é igual a fileira de cadeiras que você está sentado aí. Pode dar uma olhadinha para quem está do seu lado, dos dois lados. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado e pense comigo hoje, quem das pessoas que estão na minha fileira mais precisa de graça hoje à noite? Se houver alguém com a camisa do Corinthians, está óbvia a resposta. Bem, ela está sentada aqui e ela é uma excelente mãe. Ela é uma excelente mãe, ela cria os seus filhos muito bem. Ela fez alguns sacrifícios para ser mãe, para estar mais com a família. E ela tem aqui na igreja uma amiga da época de escola, e a amiga fez outras escolhas, teve menos filhos, se destacou mais na carreira. Então ela é aquela amiga assim, que ela ama, mas odeia. Que ela fala bem quando está perto, mas que quando ela está longe, ela tende a criticar. Ela tem um coração que foi tomado pela maledicência, por falar consistentemente mal de alguém. E a pergunta que eu tenho para você é, ela precisa de graça? Do lado dela está sentado o seu esposo, e ele é um excelente homem de negócios. Ele ganha muito dinheiro, mas a razão para ele ganhar muito dinheiro é que, bem provavelmente, ele ama muito o dinheiro. Ele é bem ganancioso. A gente poderia dizer sobre ele que ele é muito próspero em ganhar dinheiro, mas que ele é bem pouco próspero em partilhar aquilo que Deus tem te dado, porque o maior amor da sua vida é o dinheiro. E eu te pergunto, ele precisa de graça? Ela precisa de graça? Ele precisa de graça? Do lado dele está sentada uma outra moça, e ela já casou, ela já está nos seus primeiros anos de casada, mas ela carrega em si uma ferida que ela não consegue perdoar sua mãe de jeito nenhum. Filha de pais divorciados, e a sua mãe foi muito dura, uma criação opressora, nada podia, nada dava certo, e ela foi ferida, foi machucada por aquele tipo de criação, e ela simplesmente não tem alegria de ligar para a mãe, não tem alegria de partilhar um tempo com ela, ela não consegue perdoar, ela carrega aqui dentro uma ferida, uma amargura da qual ela não consegue liberar perdão de jeito nenhum. Ela precisa de graça. Do lado dela está sentado um jovem, ele é bonitão, e é um milagre que ele esteja aqui hoje à noite, porque geralmente ele está na balada. Geralmente, onde tem cerveja, ele está. Onde tem mulherada, ele está. Ele é filho de crente, hoje ele falou, vou dar uma chance para o pastor e eu vou lá na igreja. Mas o fato é que ele acha que a sua juventude e a sua beleza e o propósito dele ser um cara bonito, jovem e sarado, é para pegar as meninas por aí, é para botar fogo no parquinho, aonde tiver uma balada, aonde tiver algo acontecendo, ele está ali, ele está se machucando, ele está machucando pessoas, e ele não quer nem saber, porque ele quer usar o corpo dele do jeito que ele acha melhor. Eu te pergunto, ele precisa de graça? Sentado aqui, nós temos um homem que há muito tempo anda com Deus. E ele olha para esses quatro que estão sentados do lado dele e se pergunta como que eles têm coragem de vir na igreja. Eu nunca fiz nada disso. Minha conduta é reta, é ilibada,
Eu sou alguém que preenche todos os requisitos de um bom religioso. Esses pecadores aí que precisam prestar atenção no que o pastor está pregando hoje à noite, porque eu já aprendi tudo. Eu te pergunto, ele precisa de graça? Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente não consegue manifestar, a gente não consegue explicar para as pessoas que não é o comportamento primeiro, é a graça primeiro. É a graça primeiro. Então, às vezes a gente diz para as pessoas, você tem que se comportar primeiro, para depois você pertencer. Isso me lembra o meu ciclo religioso da minha infância. O meu ciclo religioso da minha infância era muito interessante, porque você podia fumar em todos os lugares, menos na igreja. Se você fosse fumar, que você fumasse lá no fundo da igreja, não fuma na frente porque pega mal, mas lá no fundo você pode fumar, dentro da igreja não. Mas durante a sua vida, durante a semana, você pode fumar. Se você vai vir à igreja, esse é o meu ciclo religioso da infância, se você vai vir à igreja, tem um certo tipo de roupa que você tem que usar, porque é melhor para vir na igreja. Então, você tem 2 tipos de guarda-roupa, o guarda-roupa de ir na igreja e o guarda-roupa da vida. Era o ciclo. Você tinha que fingir, de certa forma, que gostava de estar ali, mesmo que aquele fosse o ambiente mais chato do mundo. Porque se você se comportasse de uma certa maneira, então você podia pertencer. Mas se você não se comportasse da maneira que a gente achava certo, então você não pertencia mais. E eu posso te dizer uma coisa? Não tem nada mais esquisito ao evangelho do que isso. Porque Jesus sempre disse às pessoas, Mateus capítulo número 11, vinde a mim todos vós, que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não falava assim, muda bem a sua conduta aí primeiro, depois você me segue. Não, vem a mim, você que está cansado e oprimido, e então eu vou te mudar. O que eu quero te dizer é que a igreja não é um lugar para que quem se comporte pertença. A igreja é um lugar para que quem crê pertença. Então a graça, ela te coloca no corpo, mas a verdade te molda no corpo. Você é colocado no corpo de Cristo pela graça, e você é moldado pela verdade, porque a graça salva e a verdade liberta. Aí você fala, pastor, isso é um discurso perigoso. É muito perigoso o que você está dizendo. Perigoso foi o que Tomás de Aquino disse, há séculos atrás, Tomás de Aquino não, Santo Agostinho. Ele disse assim, ame a Deus e faça o que quiser. Isso é perigoso. Ame a Deus e faça o que quiser. Então, assim, mas se é a graça e se não é a conduta primeiro, então as pessoas podem sair por aí fazendo aquilo que quiserem, o que der na louca, é assim que a Bíblia trata? Não. Romanos capítulo número 6, abra sua Bíblia por gentileza. Romanos 6, versículos de 1 a 4. Romanos capítulo número 6, eu vou lendo enquanto você acha. Versículo número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, quanto mais pecamos, mais graça há? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Lá no versículo 14, olha como ele fecha o capítulo. Ele vai dizer no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Graça não é um poder para você fazer aquilo que você quiser. Graça é um poder que você recebe para não mais ser obrigado a fazer o que o pecado quer. Isso é graça. Diz um amém, irmão. Graça. Não é agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu não sou mais obrigado a fazer o que o pecado quer, porque agora eu estou debaixo da graça. Tito capítulo número 2, versículo 11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Isso é a graça. A graça é um poder que Deus nos dá para que agora a gente diga, eu não preciso mais andar fazendo aquilo que o pecado quer. É a graça de Deus. E a verdade, como nós afirmamos verdade nessa geração, uma geração que está cética com relação à verdade, de que não existe mais a verdade, porque para essa geração que nós comunicamos o evangelho, irmãos, essa geração dos seus filhos, dos professores, dos comunicadores, para eles a verdade é restritiva.
Para eles a verdade é repressiva, para eles a verdade é opressora. E para nós a verdade, aleluia, é libertadora. Verdade para nós é liberdade, ela é completamente vivificante. Nós precisamos pregar essa verdade que liberta as pessoas. Se você volta lá em Gênesis, quando você lembra do Gênesis, você lembra que Deus chega para Adão, o último dia da criação, e fala assim: Adão, eu fiz tudo bom, tá tudo bom. Então, olha o que Deus falou para Adão: você cresce e se multiplica, come tudo que tem aí no jardim, tá tudo bom, desfruta, só não come daquela árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer aquilo lá, o seu entendimento vai se abrir e você vai morrer espiritualmente. Então, o limite de Deus não era para estragar a diversão de Adão e Eva. O limite de Deus era para protegê-los e mantê-los livres, porque no dia em que eles descumpriram o limite, que eles negaram a verdade de que havia um limite, eles morreram. O que ele estava falando? Adão, fica longe só daquela árvore e curte a criação. É isso que eu estou te falando. Os princípios de Deus para nós são regras que nos trazem liberdade. É por isso que no cristianismo a verdade não é um conceito moral. No cristianismo, a verdade não é um conjunto de regras. No cristianismo, a verdade não é um monte de regulamentos. No cristianismo, a verdade é uma pessoa. No cristianismo, a gente não pergunta o que é a verdade. No cristianismo, a gente pergunta quem é a verdade. É a pergunta de Pilatos para Jesus no julgamento, João capítulo número 18, quando ele disse para Jesus: o que é a verdade? E Jesus não respondeu nada, porque a pergunta de Pilatos estava errada. A pergunta não é o que é a verdade, a pergunta é: quem é a verdade? E a verdade, disse João 14, versículo número 6, Jesus dizendo sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que ele vai dizer: conhecereis a verdade. Não é conhecereis um conceito, um arcabouço. Conhecereis a mim e eu vou te libertar. A verdade é uma pessoa que liberta, a verdade é Jesus. É por isso que o cristianismo, as pessoas perguntam: o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo. Isso é o cristianismo. O que Cristo falou, nós falamos. O que Cristo pensou, a gente pensa. O que Cristo fez, a gente faz. Qualquer coisa no cristianismo que não tenha chancela do Cristo, não é cristianismo. Andamos como ele andou, falamos como ele falou. Ele é a personificação da verdade. A graça salva, a verdade liberta. Voltemos às nossas cadeiras. Você é muito bem-vindo aqui. Você não sabe o quanto Deus te ama, o quanto Ele se importa com você e o quanto os céus hoje estão em alegria por te receber nesse lugar. Mas a verdade é que você precisa parar de falar mal dos outros. Porque isso é um câncer que vai apodrecer os seus ossos. A verdade é que nós não fomos chamados para maldizer a ninguém, nós fomos chamados para falar unicamente aquilo que for bom para a edificação. A verdade é que Deus te ama muito, mas que Ele quer mudar a maneira como você fala. Você é muito bem-vindo aqui. Você tem habilidades extraordinárias. Deus te chamou para ser um homem que vai, talvez, prosperar muito na face dessa terra, como um Cornélio em Atos dos Apóstolos. Mas a verdade também é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você é bem-vindo aqui. Deus tem graça para você, mas Ele tem verdade para você. E a verdade é que nossos bens precisam amar a Deus, e não a gente amar os nossos bens. Você é bem-vinda aqui. Deus sabe o quanto você é uma mulher capaz, o quantos talentos Ele te deu, a capacidade que você tem de liderar um pequeno grupo, de ensinar crianças, de liderar pessoas, de falar da palavra. Mas a verdade é que você precisa aprender a perdoar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A verdade é que o mesmo perdão que você recebeu, você precisa liberar sobre as outras pessoas. Porque se você não perdoar, você vai bater num teto de relacionamento com Deus que você nunca vai conseguir passar. Você nunca vai conseguir ter relacionamentos frutíferos de fato com outras pessoas. A verdade é que o coração que anda com Deus precisa caminhar em perdão. Você é bem-vindo aqui, filho. Deus te fez bonitão assim mesmo, Ele te ama muito, te fez no ventre da sua mãe. Que bom que você está aqui hoje. Eu nem sei por onde você tem andado, mas eu sei que o céu está alegre de você estar
aqui hoje. Só que a verdade é que existem lugares que os filhos de Deus não andam. A verdade é que nós andamos na luz. E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então nós temos comunhão com Cristo. A verdade é que existem lugares que não tem nada a oferecer para os filhos de Deus. A verdade é que nós temos que fugir da aparência do mal. A verdade é que nossos pés precisam ser guiados pela lâmpada da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Muito. Quantas habilidades, quantos talentos Deus te deu. A sua capacidade de ser constante no serviço de Deus é louvável. Mas a verdade é que a soberba precede a queda. A verdade é que os que se exaltam serão humilhados. A verdade é que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Posso falar uma coisa para vocês e abrir meu coração? De todos esses que estão aqui, o que eu mais tenho dificuldade é esse último aqui. Por quê, pastor? Porque eu estive nessa cadeira por muito tempo. Por muito tempo eu andei com Deus, achando que eu era digno de andar com Deus. De que o céu não seria céu se eu não estivesse lá. De que eu cumpria todos os itens da lista. De que eu havia feito tudo certinho, guardado todos os mandamentos. Eu dizia, como que pode? Não tem constância. Mas um dia, eu vi Paulo escrevendo a Timóteo, em capítulo 1, versículo número 15, e ele disse assim, Deus veio salvar a todos, e salvou a mim, o pior dos pecadores. E foi nesse dia que eu entendi que eu era o pior de todos. Eu era o pior dos pecadores. Irmãos, eu não ando com Deus porque eu acho que eu sou bom. Eu ando com Deus porque eu entendi o quão ruim eu sou. E o quanto eu preciso da graça de Deus. E eu só posso agradecer a Jesus. Gostei de sentar aqui. Eu só posso agradecer a Jesus porque o meu Jesus não veio só em graça. E o meu Jesus não veio só em verdade. Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Quem é o Jesus a quem servimos? Ele é o Rei do Universo, que se fez homem por amor a mim e a você. Ele é aquele que estende a mão para você hoje à noite, no charco de lama que você estiver, tenha feito o que você tenha feito da sua vida e dizer, eu vim para te salvar. Não há quem seja indigno o suficiente que eu não possa alcançar, não existe lugar escuro que minha luz não brilhe, não existe vale profundo que a minha graça não possa te alcançar. Minha graça. Mas quando a minha graça te alcançar, eu vou te limpar, eu vou te purificar. Eu te amo e porque te amo, eu vou mudar a sua vida. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Você pode aplaudir ao Senhor por quem Jesus é? Fique em pé no seu lugar. Enquanto os meninos sobem aqui, fique em pé no seu lugar. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Esquece um pouquinho de quem está ao seu lado. E lembre-se do Cristo que está entre nós hoje à noite. Ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem e habitou entre nós. Cheio de graça e cheio de verdade. Quão gracioso. Irmãos, a graça de Deus é escandalosa. Não tem definição melhor. A graça de Deus é um escândalo. Como que o Senhor pode amar fulano de tal? Quando eu penso que Jesus me alcançou, eu digo, que escândalo foi Deus salvar alguém como eu, com o coração que eu tenho. Mas a salvação não está nos meus méritos, a salvação está nos méritos da cruz de Cristo, a salvação está nos méritos do Calvário, e o sangue foi derramado por mim e por você. Por mim, pastor, por você.
Eu não sei o quão ferido você chega aqui hoje, eu não sei o quão machucado você chega aqui hoje, eu não sei o quão decepcionado você chega aqui hoje, eu não sei o quão sujo, o quão rasgado, dilacerado, humilhado, intoxicado você chega aqui hoje. O que eu sei é que o Cristo de toda graça, de toda verdade está entre nós, e que nessa noite Ele passa sobre nós com o seu manto de salvação para mudar a nossa história. E se nessa noite você diz: eu quero encontrar esse Cristo